Então, por olhar para as notas de atualidade, sempre um gosto de ter-te aqui, Sal. E é seguramente para estes bombardeamentos que nós vamos começar por olhar, um ataque que fez 5 mortos e vários feridos, apesar de duas figuras de impacto que estavam nas imediações quando estes bombardeamentos aconteceram, no caso Zelensky e Mitsotakis, saírem ilesos. Quais são os números aqui que podemos avançar e tentarmos perceber de facto o que é que a Rússia pretendia com estes ataques que já foram, inclusive aqui também, reivindicados, como fizemos referência? O que pretendia exatamente só o governo russo pode dizer. Certo. Mas nas palavras do vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa e também do presidente da Rússia, Medvedev, segundo disse no Telegram, seu canal Telegram, ele disse que se o ataque visasse os alvos em questão teriam sido atingidos, para dizer que, nas suas palavras, a intenção não era atingir os alvos em causa, não é? Mas hoje, numa entrevista à televisão italiana do presidente Zelensky, a questão que lhe colocaram quantas vezes escapou aos atentados da sua vida, ele disse que, segundo a inteligência militar ucraniana, teria escapado a umas 10 tentativas. Mas ele disse que não se sabe ao certo o número exato das tentativas tentativas à sua vida, não é? Mas a Ucrânia, como sabe, está em conflito, a guerra continua, não terminou, e, de consequência, existe este risco, não é? Devido ao seu presidente, mas também à população de maneira geral, sobretudo os que se encontram no perímetro de tiro ou em zonas estratégicas civis ou militares, não é? Ontem, na Corte Penal Internacional emitiu mandato de captura a 2 generais russos por terem participado exatamente, segundo palavras da Corte, em bombardeamento a instalações civis de outubro de 2022 a março de 2023, o que indica que existe um plano de guerra híbrida da parte do governo russo em atacar infraestruturas militares. E aí, se os civis estiverem por perto, podem ser, infelizmente, para eles vítimas colaterais. Não é? O risco existe, o conflito não terminou, e enquanto esse conflito terminar, poderá vitimar muito mais pessoas, sejam elas pessoas comuns ou, enfim, personalidades importantes da vida política, civil, cultural, social da Ucrânia. Daí que os apelos que estão vindo a lançar é para que se encontre uma saída a este conflito o mais cedo possível, o mais rápido possível, para se evitar o aumento de riscos de uma confrontação cada vez mais perigosa. Hoje, nas palavras do presidente, aliás, do primeiro-ministro da Polónia, ele diz que se estaria numa era pré-bélica, semelhante à Segunda Guerra Mundial, o que indica também que, mesmo ao nível do vocabulário, ao nível da percepção deste conflito, as lideranças europeias estão a se preparar para um momento pré-bélico de grande propulsão, capaz de mudar o curso da história europeia e não só. Isto também é bastante lamentável porque se está a construir gradualmente, não é, uma fase bastante perigosa que não se sabe qual será o êxito, porque as lideranças podem até falar em época pré-bélica, podem vaticinar um conflito com a Rússia, mas quem sofrerão grandemente são as populações civis, indefesas, dos países que participarão deste conflito. Na regra geral, se acontecer, serão todos os países, salvo exceção, membros da Aliança Atlântica. De consequência, nas eleições que houver em junho deste ano para o Parlamento Europeu, os europeus devem decidir melhor se querem um Parlamento que tenha uma ação mais destinada à desescalada deste conflito ou se tem uma ação predeterminada ao prolongamento deste conflito com resultados catastróficos, porque se houver, e este é um se houver bastante pesante, ou bastante significativo, se houver, de facto, um conflito direto entre a Rússia e os países membros da NATO, haverá
uma hecatombe. Não sei se os líderes sabem disso, né? Haverá uma hecatombe de parte a parte, não é? E não sei se é isto que eles querem. Não será uma guerra sem dor, sem sofrimento, sem uma destruição, como jamais se viu na história deste mundo, porque estes países todos, ao longo desses anos, prepararam-se para a guerra e têm um manancial militar altamente destrutivo, como jamais se viu na história dos seus países. Daí que a contenção é a palavra-chave para se evitar uma hecatombe, uma destruição mutuamente garantida entre os principais players deste conflito. Certo, Vissal.